A rígida vida de Judá, tremendo, grande em misericórdia. Oh, vem sobre todas as áreas e setores da nossa vida. Em nós. Tu és grande, tu és tremendo, tu és poderoso. Vem, unção de Deus. Vem, poder de Deus. A graça e cuidado. Poderoso Deus. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Tu és poderoso. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Oh Deus, nós te adoramos, te louvamos. Ei, Senhor, faça uma obra em nossas vidas. Fale ao nosso coração nesta manhã, através da sua palavra e das suas sagradas escrituras. E você repita assim comigo: Jesus, fale comigo nesta manhã, através da sua palavra, e me ensine a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo à casa do Senhor. Pode se sentar, abra a sua Bíblia. Isaías 53. Nós vamos estudar a palavra de Deus, versículo 11 em diante. Isaías 53, versículo de número 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, ó justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos ler novamente. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui mostra na palavra de Deus e nas sagradas escrituras que Jesus alcançou e conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós a justificação. Nós somos justificados em Cristo. Ou seja, em Cristo, quando há arrependimento de todo o coração e a pessoa se arrepende e pede perdão a Deus pelos seus pecados e erros vários cometidos, consciente ou até inconscientemente,
mas é gerado no coração da pessoa um arrependimento por Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo na cruz, por cada gota de sangue derramado na cruz. Nós seremos e nós fomos justificados quando é gerado no nosso coração o conserto e o arrependimento. Aqui mostra a palavra de Deus, né? Que fala assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, todo o trabalho que Jesus teve na cruz, toda a passagem, tudo aquilo que Jesus Cristo viveu na cruz foi visto por Deus. Toda a dedicação, todo o zelo, por cumprir a vontade de quem? De Deus. Jesus foi alguém, irmãos, que cumpriu todo o plano de Deus em sua vida terrena. Até o seu último dia, Jesus cumpriu o seu legado aqui na terra. E ele cumpriu toda a sua missão. E uma das missões de Jesus era morrer na cruz, para depois, ao terceiro dia, ressuscitar, vencendo o que? A morte. E Jesus, ali, Jesus Cristo, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o teu sangue derramado, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, foi visto diante de Deus, diante do Senhor. E em tudo aquilo que Jesus se dedicou, houve uma recompensa para Jesus Cristo. E diz assim, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então o profeta Isaías estava falando que Deus ficaria totalmente satisfeito com a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus derramaria todo o seu sangue em favor, para que houvesse justificação e perdão aos pecados e iniquidades da humanidade, a partir do momento que no ser humano fosse gerado arrependimento e conserto. E continua e diz: com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Aqui Deus relata também Jesus tendo o que? O conhecimento. E conhecimento que é esse? Conhecimento que vem de Deus. O de obedecer à palavra, o de obedecer às sagradas escrituras. Conhecimento da palavra de Deus. E não somente isso, em tudo Jesus Cristo também foi o quê? Servo. Ou seja, o prazer de Jesus era servir à vontade de Deus. O prazer de Jesus Cristo era fazer a vontade de quem? Do Pai. Em tudo Jesus foi o quê? Servo. Para cumprir os planos de Deus aqui terrenamente. Para cumprir o plano de Deus que era voltado à humanidade, da justificação, da oportunidade da abertura do plano de salvação, para que o véu que se rasgasse, para que as pessoas recebessem a oportunidade, a partir do momento que fosse gerado nelas o arrependimento e o conserto. Então, Jesus é tido como servo diante de Deus. E diz assim: o justo. Por que o justo? Porque Jesus é um praticante da justiça. Jesus é um praticante da palavra e da verdade. Por que Jesus, aqui diz em Isaías 53, no versículo de número 11, que ele foi tido como justo? Por quê? Porque ele foi um praticante da justiça. Em toda a sua caminhada, Jesus viveu aquilo que declarava a Bíblia e o plano de salvação. Então ele foi tido como justo, como um praticante da
da justiça, como um praticante da palavra de Deus. Irmãos, nós queremos ser justificados e nós queremos ver gerado no nosso coração e na nossa vida conceito. Nós precisamos nos tornar um praticante da palavra. A prática da palavra é algo que precisa se fazer presente na sua vida diariamente. Se você ainda não se tornou um praticante da palavra, daquilo que ensina as Escrituras, isso é um motivo que ainda não houve justificação em algumas áreas da sua vida. Talvez em áreas que você não está vivendo, que você não está praticando, que você não está fazendo segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Por isso que ainda não houve a justificação. Comece a praticar a palavra de Deus. Comece a colocar em prática os ensinos das Escrituras. Comece a colocar em prática na sua vida. Comece a aprender a tomar posse da sua bênção, do seu milagre, da sua cura. Mas comece a colocar a prática da palavra no seu dia a dia. Ore mais, leia mais a Bíblia, seja um cumpridor das Escrituras. Vigie a sua boca se você não é uma pessoa que confessa derrota, que confessa maldição, que confessa palavras negativas. Em vez de exercer o quê? A fé. Aqui mostra que o justo, praticante da justiça, que é Jesus o quê? Jesus Cristo. Aí fala e mostra: justificará a muitos, porque as iniquidades levará sobre si. Então aqui o profeta Isaías falando que Jesus levaria sobre si todas as iniquidades, todos os pecados, todas as falhas, todos os erros. Ele levaria sobre si na cruz do Calvário. Ele carregaria sobre si. Ele levaria com ele, para nos dar a oportunidade de perdão, para nos dar a oportunidade de justificação. Em áreas onde nós não fomos justificados, nós podemos ser justificados por Deus, se for gerado no nosso coração arrependimento e conserto. Se for gerado no nosso coração uma aceitação verdadeira ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, e ali no seu coração existir uma vontade de mudança, uma vontade de cumprir o que a palavra de Deus ensina, de fazer conforme as sagradas Escrituras, porque Ele levou sobre si todas as iniquidades, todos os pecados, para que a muitos fossem justificados. Por que há muitos? Porque para a pessoa ser justificada, ela tem que se arrepender. Ela precisa o quê? Se consertar. Ela precisa querer receber Jesus na condição de único Senhor e Salvador da sua quê? Da sua vida. Para que haja a justificação verdadeira, para que haja perdão dos pecados, para que haja uma oportunidade de justificação, uma oportunidade de salvação em todas as áreas e em todos os sentidos da vida. E diz assim, versículo de número 12, Isaías 53, 12. Olha o que diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com as transgressões. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pela
e pelos transgressores intercedeu. Vamos ler novamente? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, o profeta Isaías estava dizendo aqui que Jesus cumpriria toda a missão necessária para o perdão dos pecados à humanidade. Que bonito, né? Ele fala, né, que ele teve a parte dada com os poderosos, ou seja, na mão de Jesus Cristo foi dado todo o poder. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder. Todo o poder e a autoridade foi dado a Jesus Cristo. No céu, na terra e até debaixo da terra, nas profundezas. O maior nome, aonde todo joelho se dobra e se dobrará, é ao nome de Jesus Cristo. Porque a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Foi dado para ele o poder entre os poderosos. Foi dado a Jesus Cristo, ao nome dele, toda a autoridade. A pessoa de Jesus, toda a autoridade. E diz aí, olha, repartirá ele o despojo. Ou seja, ainda vai repartir a recompensa. E é isso que Jesus faz. Ele reparte as recompensas conosco. Ele reparte as bênçãos conosco. Ele reparte os milagres conosco. Jesus reparte a libertação conosco. Toda a recompensa conquistada na cruz, Jesus reparte conosco. Jesus reparte a salvação com a humanidade. Jesus reparte a graça com a humanidade. Jesus reparte a oportunidade com a humanidade. Todos os despojos, todas as recompensas conquistadas na cruz do Calvário foi repartida. Para quê? Para que nós, ao recebermos Jesus na condição de Senhor e Salvador de nossas vidas, nós sejamos o que? Beneficiados com as curas, libertações, com a abundância, com a salvação completa, com a cura na alma, com a cura na mente, com a cura do emocional, com a cura do corpo, com a libertação total em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida, com a realização em Jesus Cristo e com o cumprimento da salvação que há somente em Jesus Cristo. É repartido todos os despojos com a humanidade. A partir do momento que Jesus verteu na cruz do Calvário todo o seu sangue, ele repartiu conosco o plano de salvação. Ele repartiu conosco a oportunidade da vida eterna, todos os despojos, todas as recompensas conquistadas na cruz do Calvário. É repartido com a humanidade a partir do momento que as pessoas recebem Jesus na condição de único Senhor e Salvador das suas vidas e voltam o coração à verdade, à palavra, e é gerado no coração das pessoas um arrependimento verdadeiro, e Jesus as perdoa e reparte também os despojos, as bênçãos conquistadas na cruz. E continuando, porquanto derramou a sua alma na morte, ou seja, Jesus morreu, passou pela morte e foi contado com as
as transgressões. E ali ele foi levando todas as transgressões, todos os pecados, tudo aquilo, irmãos, nos tirava do plano de Deus. Jesus carregou sobre si quando ele morreu na cruz. Mas não se esqueça que ao terceiro dia Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. E diz: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões ele intercedeu. Ou seja, Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. E foi Ele que intercedeu por nós. Diante de quem? De Deus. Para perdão dos pecados. Para trazer a humanidade a salvação e a oportunidade. Salvação há em Jesus Cristo. Justificação em Jesus Cristo. Cumprimento do plano de salvação se dá na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quem ainda não recebeu deve receber e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. E essa palavra, na verdade, essa palavra que salva, liberta e transforma, nós temos que pregar à humanidade e espalhar para levar às pessoas o conhecimento da verdade, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Vamos à mão de Jesus pela palavra.